Fala rapaziada, tudo bem com vocês? O meu nome é Kainan Lima, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vim falar com vocês sobre a minha prova na SpaceX. É o seguinte, se tu é aquele tipo de pessoa que entra nesse tipo de vídeo só pra saber qual é a nota do teu concorrente, porra, tá aí. Português 65, as notas estão aí. Eu infelizmente não passei. E nesse vídeo eu vou falar o que aconteceu, né, comigo nesses últimos 40 dias, né, 40 e poucos dias pós-prova, o que eu senti, quais são as minhas visões, enfim, como que eu tô lidando, como eu tô tocando o barco para 2026, eu vou ter uma conversa bem ampla. Então, se você quer escutar essa conversa, eu lhe garanto que você não vai se arrepender. Eu não sou uma pessoa prolixa que fica enchendo linguiça aqui só para prender a atenção. E é isso, pô. Se você quer ver sua nota, a nota tá aí. Se você quer conversar ou escutar o que eu tenho para dizer, vamos pro vídeo e é isso, bora que bora. Vamos começar falando então do primeiro dia de prova. O primeiro dia de prova eu não estava me sentindo bem, apesar de que nas matérias que teriam ali no primeiro dia de prova, eu estava bem, entre aspas, na medida do possível. Por exemplo, português. Português eu sentia um bom preparo, eu sentia que eu estava bem preparado, e isso refletiu na minha nota. Eu consegui fazer 13 de 20. Foi a nota que eu esperava? De forma alguma. Eu queria ter tirado no mínimo 15. Eu me propus, eu fui para a prova predisposto a tirar no mínimo 15, e eu ter tirado 13, apesar de ter sido uma nota relativamente boa, não era a nota que eu queria. Física, e eu vou falar posteriormente. Física eu estava bem na medida do possível, eu não consegui fechar o edital, além de física A, ou seja, cinemática, dinâmica e movimentos, enfim, não consegui fechar, mas eu estava confiante na medida do possível. Química, única matéria daquele dia que eu não estava de forma alguma, assim, bem para fazer, até porque eu não me preparei de forma adequada. Porra, horrível a minha preparação em química, e eu vou explicar um pouco, mas já dizendo previamente, a minha preparação para a SpaceX foi tardia, eu comecei atrasado, mas eu não vou colocar a culpa nisso, a culpa da minha reprovação é única e exclusivamente minha. E filho, é isso. O primeiro dia para mim foi assim algo ímpar na minha vida. Primeiro que eu achei a prova de português uma prova muito tranquila, apesar de ter questões bastante complexas. Isso aí eu não posso negar. Tinha questões bem complexas no sentido de interpretação. Aquele texto que estava na prova era um texto assim, porra, surreal, complexo. Eu gostei particularmente da ideia do texto, eu achei graça durante a prova, porque é um texto legal, bacana, mas é um texto difícil de ser entendido. As questões que o acompanharam eram questões da mesma natureza, da mesma essência, uma essência complexa, mas que um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço dava para desenrolar. Sobre a redação, pô, eu gostei da redação, eu achei um tema tranquilo, eu consegui desenrolar o tema, usei a estratégia militar, consegui fazer o que eu deveria fazer no tempo exigido, um tempo bacana relativamente, que me deu espaço para tanto preencher o gabarito, quanto para fazer as outras matérias, né? Então eu gostei sim da prova de redação, para mim sem uma nota de rodapé. Física, eu não gostei da prova de física, tá? Eu não gostei da prova de física, isso se deve muito ao meu início tardio na preparação para física. As questões que eu sabia, eu consegui desenvolver algumas. Tinha questões que eu sabia, mas que por erros durante a minha preparação, principalmente durante o início da minha preparação, eu não consegui fazer. Por exemplo, uma questão de cinemática, mas teve, por exemplo, a questão de plano inclinado com um bloco. Pô, ali foi muito bom, eu fiz com muita tranquilidade, até porque eu fiz bastante durante ali no intermediário da minha preparação desse ano. Em física, eu fiz o tópicos de física e eu consegui desenrolar ali no tópicos de física muitos exercícios parecidos com uma questão que caiu na prova deste ano, da SpaceX. Então, assim, de modo geral, eu não gostei da prova, eu queria ter tido um resultado muito melhor, eu achei que dava para eu ter tido um resultado muito melhor. Tirei 4, se eu não estou enganado, em física, isso para mim é horrível, mesmo assim consegui atingir a mediana, pasmem. E é isso, pô.
Física com certeza me abriu os meus olhos para muitas questões, muitos pontos que eu devo tratar para o meu ano de 2026. E foi isso que eu tirei de aprendizado da prova de física. Prova de química, porra, nem se fala, foi barro total, fui pro lixo, fui pro barro, fui pra puta que pariu, me lasquei na prova, de fato ali. E de novo, muito se deve ao início da minha preparação tardia, mas não é só culpa disso, eu também tenho parcela de culpa nisso. Enfim, agora eu quero tratar de uma questão, como eu já falei anteriormente, ímpar na minha vida. O pós-prova do primeiro dia, puta merda. Macho, foi uma coisa surreal. Eu vivi na minha vida uma experiência parecida uma única vez. Quando eu tava no segundo ano, eu fiz uma prova de sondagem para ver como é que eu tava em determinadas matérias. Nessa prova tinha o assunto de matemática, que era Teorema de Pitágoras. E eu não consegui fazer uma questão simples de Teorema de Pitágoras. Não saía, porque eu não sabia. Eu tava no segundo ano do ensino médio. E durante a prova, eu falei, puta que pariu, eu preciso acordar pra vida. Porque a pessoa tá no segundo ano do ensino médio e quer carreira militar e não sabe fazer Teorema de Pitágoras, porra, tu vai fazer engenharia de pesca na USP, porra de USP, na UFC, onde quer que seja, tu vai fazer engenharia de pesca no Amazonas. Ou seja, não vou ser nada, porra. Com todo respeito a quem faz engenharia de pesca, é claro. É uma figura de linguagem. Mas isso me fez acordar. E foi exatamente a mesma sensação que eu senti no pós-prova do primeiro dia. Foi uma sensação de puta que pariu, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? Então, quando eu saí da prova, peguei o ônibus, foi uma quebra de expectativa surreal. Eu já esperava que seria uma queda alta. Como eu já falei, eu não cheguei confiante para a prova. Mas eu não sabia que seria tipo uma queda do topo do Monte Everest. Foi assim um negócio pra mim que, porra, cara, eu fui amassado pela prova. A prova me amassou. E eu fiquei olhando. E a única coisa que aliviou a minha barra, diferente da prova do Teorema de Pitágoras, foi a prova de português. Que ali eu senti uma recompensa. Eu senti que pelo menos em português eu tinha feito meu papel. Ainda que eu não tivesse atingido a minha meta pessoal, que era de fato conseguir ali 15 acertos. E ali me deu um alívio de barra, mas mesmo assim foi uma sensação de impotência. Uma sensação de impotência. Tanto é que o choque foi tanto que eu fiquei com vergonha da nota e eu apaguei o meu canal. Não existia mais Kainan Lima durante um período de 2 semanas. Mas demorou um pouco para eu voltar até a ideia de voltar aqui conversar com vocês, de fazer esse vídeo. Demorou. E eu fiquei com vergonha, porra. Não passei. Então, isso me fez pensar bastante. Eu, caralho, apaguei o vídeo. Não apaguei, eu arquivei, né? Eu arquivei o vídeo, eu tirei meu nome, tirei minha imagem. Tanto é que o canal tá sem imagem até hoje, porque eu ainda não coloquei uma foto digna. Mas foi um pós-prova terrível. Me traumatizou. Bom, depois desse trauma do pós-prova do primeiro dia, veio o segundo dia de prova. Que, pasmem, eu estava mais confiante. Eu estava mais confiante para fazer o segundo dia do que eu estava para fazer o primeiro. Só que foi melhor, Kainan? Não foi. Não foi melhor. Apesar de eu ser bom em história e geografia, eu também sou terrível em inglês e matemática. Inglês sempre foi uma pedra no sapato, mas eu já chego a falar sobre inglês e matemática, pô. Eu abri os olhos, de fato. Matemática foi a pior prova que eu tive em relação a todas as provas da SpaceX, né? Todos os assuntos. Foi uma quebra de expectativa enorme. Enorme. Porque na minha cabeça, eu tinha me preparado muito bem para matemática. Eu, tava monstro em matemática, de fato. Só que, quando chegou na prova, eu fiz 8 questões de matemática. 8! E dessas 8... algumas consideráveis, foi chute. E cara, como assim? Quando eu fui corrigir, primeiro que quando eu peguei a prova, eu falei, puta que pariu, eu não sei fazer nada. Eu bati o olho em umas duas, eu conseguia fazer. O resto, não. Isso me fez, na hora da prova, pensar, caralho, o que é que eu tô fazendo com a minha vida?
E de novo essa pergunta vindo, né, na minha mente. Porque, bicho, não tem não tem nem palavras, eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu não consigo descrever a sensação que foi. 8 de 20, macho. 8 de 20. E posteriormente, né, depois da reprovação, que eu já tinha aceitado a reprovação, eu fui sentar para visualizar o que eu tinha feito, principalmente na minha preparação em matemática, porque química e física, eu tenho uma noção dos meus erros. Assim, eu já tinha uma pré-visualização dos meus erros. Agora, matemática não. Matemática eu pensava que eu estava realmente bem, que eu estava realmente preparado, que eu estava realmente pronto para enfrentar uma prova de oficial como é a prova da SpaceX. E eu não estava. Essa é a grande questão. Eu não estava pronto. E eu já comento sobre isso. Sobre história e geografia, eu gostei. Modéstia à parte, eu sou bom em história e geografia. Consegui atingir uma nota que não era a nota que eu queria ter fechado a prova. Infelizmente não consegui fechar. A gente não quer a gente não pode ter tudo na vida, mas não foi um desempenho que me desagradou. E é claro, tenho que melhorar para o próximo ano. Eu quero somar o máximo de pontos possíveis próximo ano. Se Deus quiser e permitir, eu vou somar. Mas esse ano eu de fato me contentei com o resultado, mas estou buscando melhorar exclusivamente em geografia e história, particularmente falando na realidade, né? Porque é uma matéria que eu sei que eu tenho um potencial bom. Enfim, sem encher muita linguiça, vou falar sobre um outro assunto aqui. Só para finalizar em inglês, né, que eu ia me esquecendo, inglês sempre foi uma pedra no meu sapato. Porra, sempre tive muita dificuldade em inglês. Tô tendo dificuldade em inglês, mas a preparação para 2026 já começou, então eu vou falar isso também posteriormente no vídeo. E eu pretendo focar muito em inglês esse ano. Papo de conseguir ler, desenvolver mais no inglês, tanto nas questões de interpretação, enfim. Eu pretendo evoluir em inglês, assim como em todas as outras matérias, né? Mas principalmente inglês. O domingo passou, né? Veio a segunda-feira e eu já comecei a minha temporada, eu tô chamando assim a temporada de 2026, que a preparação já começou e eu não posso mais parar. Na segunda, o que foi que eu fiz? Eu peguei a prova, eu tô até vendo o celular aqui, mas não tá. Eu peguei a prova e sentei o sarrafo. Eu comecei a ver quais questões eu tinha acertado porque eu sabia, o que eu não sabia. Eu comecei a relembrar a minha preparação durante o ano, o que eu errei, principalmente em matemática, porque foi uma pulga, ficou como uma pulga atrás da orelha. Eu não sabia o que eu tinha errado em matemática na minha preparação. E aí eu peguei, fui escrevendo as falhas e eu identifiquei muita coisa errada na minha preparação. E eu sei que ainda tem outras coisas que eu vou identificar ao decorrer do ano. E filho, abriu minha mente. Quando eu fiz essa perspectiva, quando eu coloquei em perspectiva como que estava a minha real situação em quesito de preparação, porra, melhorou demais o meu planejamento para o ano de 2026. Aí vamos lá. Primeiro que eu estava entre tentar um método novo e inovar com o método, né? Eu tinha visto aí no Instagram, assim, muito superficialmente, o método que o Rugno usava, que era o método de metas. E aí eu tentei adaptar um novo método para mim, né? Um método de metas, assim como o Rugno. Claro, não é o método do Rugno, não tem nada a ver com o Rugno. Eu tô citando o Rugno porque ele foi base para eu criar esse método que, porra, particularmente horrível, puta que pariu. Eu recomendei para uma pessoa, assim, eu compartilhei que eu estava fazendo isso. E eu apresentei pra ele, mas porra, é merda. E eu já mandei mensagem dizendo que é uma merda. E é uma merda mesmo, porra, e foda-se. Enfim, eu não gostei. Era algo que era relacionado a metas. Não consegui me adaptar. Não consegui bater as metas. Talvez porque eu não desenvolvi uma disciplina necessária. Ou porque eu estou acostumado com o meu método de estudo. Não sei, mas não importa também. O ponto é que eu voltei para o meu método de estudos que eu tive
o ano todo, um método que precisa ser aperfeiçoado, né? Tem muitos pontos em questão que eu preciso matar, mas eu não quis inovar, porque eu já tinha feito isso durante todo o ano, eu consegui certos resultados, então de todo modo não é ruim 100%. Daí depois que eu tentei essa inovação do método de metas, né, digamos assim, eu falei, não, porra, não dá certo, vou voltar pro método livre, só que o método livre que eu sigo, que eu já sigo desde janeiro, e aí, pô, eu tô nele. Só que o grande diferencial disso tudo foi o fato que eu consegui identificar quais hábitos são negativos durante a minha preparação. Ou seja, eu não fui reprovado por conta do método que eu estou utilizando. Eu fui reprovado por conta de alguns hábitos, pequenos hábitos, e pequenos é como se fosse vírus em grandes corpos, sabe? Eu consegui identificar pequenos hábitos que afundaram a minha preparação, principalmente em matemática, pô. Principalmente em matemática. Por exemplo, um hábito. Eu percebi que eu sempre evito questões de alto nível durante a minha preparação com exercício. Eu evito essas questões. Eu percebi que eu fico na régua ESA e EAR e eu não aprofundo. Só que eu sempre escutei do César Anunciato, do Ismael, falar, pô, tem que aprofundar e tal. E na minha cabeça, eu pensava que eu fazia isso. Eu não fazia, viado. E eu, puta que pariu. Como assim, cacete. O ponto é que, por exemplo, eu percebi e eu lembrei que quando eu fazia o tópicos de física, quando eu ia corrigir as questões na IA, eu abri uma página no YouTube e ficava vendo o YouTube, perdi o foco e, porra, me fudia, cara. Eu me lascava, porque o meu foco ia pro ralo, eu perdi ali, tipo, 6, 7 minutos com o Reels no YouTube. Porra, o Reels do YouTube também é foda. Se fosse TikTok, puta que pariu. Mas é o Reels do YouTube. E aí, porra, eu voltava, caralho, cara, perdi o foco de novo. E aí, graças a essa visualização que eu tive, eu tô conseguindo quebrar mais, ser racional durante o meu estudo, né, evitar esse vício, que é um vício, querendo ou não. E assim, pô, eu não quero colocar a culpa em ninguém, até porque eu sou o culpado da minha reprovação. Isso aí é um ponto inquestionável. Mas eu vacilei muito durante a minha preparação. Eu vacilei muito. Filho, eu fui trabalhar no McDonald's para ganhar míseros R$ 200. Porra, puta que pariu. A pessoa perde tempo e perde dinheiro, porra. Porque eu ficava no McDonald's 8 horas. 8 horas. Eu chegava 3 horas da tarde. Se eu não estou enganado, eram 8 horas que eu ficava. E eu saía mais ou menos 11, 12. Depois façam as contas aí. Eu acho, eu tenho quase certeza que foi isso. Mas não importa também. Porra, eu vacilei muito, cara. Eu vacilei muito. Se eu falei que gravar vídeo atrapalhava, como de fato atrapalha, quando é diário, né? Quando você perde tempo diariamente fazendo vídeo, porra, trabalhar no McDonald's perde muito mais. Perde muito mais. Você não perde só tempo, você perde dinheiro também. E não era necessário. Então, por mais um fator que justifica a minha incompetência em relação a isso, cara. Bom, sobre lidar com a reprovação, eu fiquei muito triste. De fato, eu cheguei da prova assim, pô, amassado, destruído, principalmente no primeiro dia, como eu já comentei, foi um trauma pra mim. Agora, filho, eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder, cara. Você pode dizer aí o que você quiser, o Kainan é egoísta, o Kainan não gosta de perder, tá? E, porra, eu perdi, né? Eu fui reprovado, eu fui reprovado naquilo que eu queria, apesar de sentir no fundo que esse não era o meu ano, porque eu sentia. Agora, tem que ter confiança e de fato eu tenho confiança, só que particularmente falando, pro próximo ano eu me sinto muito mais confiante. Eu me sinto muito mais confiante. E se Deus quiser e permitir, se Deus quiser eu vou passar, né? Se ele permitir, se ele quiser. E eu vou fazer a minha parte. E é isso. E pô, de verdade, eu não vou ficar aqui, ai meu Deus, reprovei, galera. Ou
me manda aí um super chat. Ah, pra porra, não, pô. Reprovou, pô. Vê os teus erros aí, conserta e vamos pra cima. É isso que eu fiz. Foi isso. Porra, reprovei no domingo, pô, reprovei, não vou passar. Ah, que pena. Segunda-feira vamos amassar os erros e vamos ajeitar. E é um processo de ajeitar erro. Infelizmente ou felizmente, é assim, né? Eu desenvolvi pensando durante esses dias que eu preciso, querendo ou não, ser perfeito. A minha preparação precisa ser perfeita. Vai ser sempre perfeito? Não vai, mas eu vou dar o meu máximo todos os dias. Ponto. Acabou. E cara, se tu não passou, primeiro, sinto muito. Segundo, porra, volta a estudar. Tu tem tempo? Tenho. Tem oportunidade? Tem. Pô, tu respira? Respiro. Vamos estudar, né? Não tem outra alternativa. É o meu sonho. O meu sonho não pode ser maior do que o meu sonho não pode ser menor do que a minha vontade de desistir. Não pode. O meu sonho é que eu vou passar nessa prova e eu tô determinado a isso. A minha parte eu vou fazer. O resto é com Deus. Qual é a minha parte? É estudar. Se ele me der saúde, eu estudo e pronto, acabou. Eu vou fazer a minha parte até conseguir. E é isso. Se foi o teu último ano, pô, infelizmente eu sinto muito, mas vou falar o que outras pessoas falam, né? A vida não acaba, mas é isso. E assim, muita gente tá pedindo pra eu gravar mais vídeos, e eu vou gravar mais vídeos, não vai ser esses dailies que o pessoal vai, essas viadagens aí de todo, oi galera, dia 1, dia 2, puta que pariu, mas eu vou gravar vídeos semanais, né, pelo menos, pô, semana foi assim, 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 por que que eu achei, semana difícil, semana, porra, semana legal, eu acho que eu errei nisso, eu acho que eu errei naquilo, e vai ser um canal que vai ajudar você, não a te ensinar a fazer alguma coisa, eu vou te ensinar matemática. Puta que pariu, eu tirei 8 de 20 em matemática na SPSEX, eu não tenho nem autoridade para falar, pô, vou te ensinar alguma coisa. Não tenho, não tenho. No dia que eu estiver fazendo simulado, porra, 15, 16 em matemática, legal. Aí, pô, aí tu pode ensinar. Eu não tô fazendo isso, então agora não é o momento. E é isso, pô. Mas esse canal vai ser pra gente conversar e pra eu depositar aqui pra vocês e pra mim também o que eu tô sentindo durante a minha preparação. E mandar uma mensagem, pô, não para não, pô. Acredita. Pô, tá desfocado? Vamos voltar, né? Esses dias aí, essa última semana foi uma porcaria, sabe por quê? Porque eu tava pegando o meu videogame aqui, o meu Xbox 360, porque não servia nem pra ser um PS4, né? Um Xbox 360 e perdendo tempo pegando o jogo da internet do Telegram. Puta que pariu, queimei o barco. Eu queimei o barco. O que é queimar o barco? Eu apaguei tudo que tinha relacionado a jogo de Xbox 360. A pia puta que pariu. Apaguei, pô, e não tem mais. E eu não vou mais ligar o videogame. Eu decidi, ó, none. Não vou mais ligar. Não vou mais ligar. E, pô, é isso. É isso. E, pô, voltando ao assunto do canal. Eu não vou transformar aqui o canal em um daily. E nem vou ficar passando dica, ai, dica tal, como fazer isso. Não, não. Não. Eu só vou depositar aqui vídeos semanais, né? Sobre. Deu até um erro aqui no OBS, mas enfim, eu não vou cortar essa parte. Eu vou postar vídeos semanais sobre a preparação, sobre a minha preparação, sobre a minha semana, o que que eu tô achando. E aí, se motivando vocês, pô. Vamos pra cima. Ah, e eu até coloquei aqui no mini roteiro que eu fiz, que se eu sentir que os vídeos estão me desfocando, eu paro também o canal, eu queimo o barco que nem eu fiz com o Xbox. Sabe por quê? Porque a minha vontade de gravar não pode ser maior do que a minha vontade de passar. Se a minha vontade de gravar for maior do que a minha vontade de passar, aí eu deixo de ser concurseiro, eu deixo de ser um estudante e eu passo a ser um influenciador, passo a criar uma conta no Instagram para gravar storyzinhos, passo a gravar vídeo diariamente e isso não vai existir, pô. Então a minha vontade de gravar não pode ser maior do que a minha vontade de estudar. E eu tenho certeza que eu vou controlar, eu até coloquei aqui, ó. Eu mando nos meus desejos, não o contrário. Isso é verdade, eu vou mandar no que eu quero fazer. Eu tô com vontade de gravar, tô, mas é o momento não, então não vou gravar. Tem até a fala do Major Kadar que ele fala, a tua aprovação tá relacionado com a quantidade de nãos que você vai dar. Pô, eu tenho que dar muito não, então. Pô, muito não. E é isso, pô. E é isso. Galera,
o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal se você ficou até o final. Bicho, eu não sei se a galera ficou até o final porque eu falei pra caralho. Mas é isso. Eu vou passar a falar menos palavrões, porque não é legal. E é isso. Um forte abraço, galera. Fiquem com Deus. E é isso. Até mais.